Quem trouxe uma Bíblia de papel assim como a minha? Tem Bíblia de papel aí? Amém? Glória a Deus. Você pode colocar de pé então? E diga aí, essa é a palavra do Senhor. A lei perfeita que traz liberdade às pessoas. Se alguém observar esta palavra e dela não se esquecer, mas se a praticar, será bem-sucedido em tudo que fizer. Senhor, eu declaro que nesta noite eu serei moldado pela tua palavra, serei transformado pela sua palavra. Fala o meu coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 23. Amém? 1 Tessalonicenses. Aqui, né, é interessante nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, irmãos. Existem aqui pequenos versículos que são como pílulas, não é? Para que você tome. Amém? Para que você memorize, para que você decore. Em nome de Jesus. Amém? Eu ganhei agora, esses dias, minha irmã veio aí dos Estados Unidos, a Esther, ela trouxe para mim um vidro da vitamina Centro, não é? E são pílulas que repõem vitaminas do corpo, né? Estou lá tomando. Centro. Mas aqui tem vitaminas, pílulas, que vão nutrir a sua alma. Amém? Por exemplo, eu não ia ler isso, mas lerei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aí, a partir do versículo de número 15. São pílulas, olha só. Diz aí, olha, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A primeira pílula aí, ó. É procurar o bem uns dos outros. Segunda aí, 16. Orem. Aliás, estejam sempre. Terceira, 17. Quarta, 18. Não estou ouvindo você, eu quero que você fale mais alto, por favor. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A quinta, 19. Não apague o espírito. A sexta. A sétima. A oitava. Agora, a nona que nós estamos falando sobre ela. Vamos juntos? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Fiel é o qual também o fará. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos tratando sobre santidade. O nosso tema é santidade ao seu alcance. Esse é o nosso tema. Amém? A santidade, meus irmãos, ela está mais próxima do discípulo de Jesus do que o pecado. Alguém pode me ajudar para que nós sejamos mais didáticos e para que ninguém esqueça disso? Só repita após mim. Diga após mim, por favor. A santidade
está mais próxima? Põe a mão no peito, Senhor, de mim, do que o pecado. Isso, não se esqueça disso. Agora, para ficar mais frisado ainda, você repetir isso a semana inteira. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, a santidade está mais próxima de você do que o pecado. Amém? Glória a Deus. O que nós temos visto até o momento? Nós temos visto que a santidade, ela começa no novo nascimento. E nós vimos aqui que o homem, ele é como Deus, triuno. Nós somos compostos de espírito, alma e o quê? Não é corpo, alma e espírito, irmãos. A ordem não é esta. É espírito, alma e corpo. Amém? Escute, no momento em que você ouviu a palavra de Deus, no momento em que o Espírito Santo vivificou a palavra de Deus no seu coração, algo aconteceu no seu espírito que é real e que é permanente. O seu espírito, o espírito humano, que era como uma lâmpada queimada, apagada, ela reacendeu. É um fato, é instantâneo. Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, creu no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o seu espírito renasceu. É instantâneo. Amém? Isso foi causado pela palavra e pelo Espírito Santo. É o que Paulo diz em Tito 3,5. Ele vos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Mas a alma, irmãos, a santificação da alma, ela é um processo. Não é como o Espírito é instantâneo. Pá! É permanente. Da alma não, é um processo. Porque a minha e a sua alma tem 3 faculdades, que é o intelecto, você é alguém que pensa. E você tem pensamentos que desencadeiam dentro de você que você nem sabe de onde que vem. É bem provável você estar aqui agora pensando em tantas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Desencadeia pensamentos. Então você tem um intelecto. Você tem uma vontade. Diga vontade. Isso, vontade. Não é? E tem muitas coisas que a gente fala até sem vontade. É ou não é? Mas faz parte da escolha. Não é? E você tem emoções. Dentro dessas emoções, tem a tristeza e a alegria, mas tem também os 5 sentidos. Não é? Seu olfato, seu tato, o seu paladar, a sua visão. Diga aqui, ó, põe a mão no seu olho aí. Visão e a sua audição. São os 5 sentidos. Isso faz parte da alma. E esta alma, ela precisa de princípios bíblicos. Esta alma precisa de valores eternos. Essa alma precisa que você injete nela a palavra de Deus diariamente, constantemente. Essa alma exige que você medite na palavra de Deus. Ou seja, vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que leu a Bíblia hoje? Pelo menos um versículo da Bíblia hoje. Amém. Isso, muito bem. O que é que você leu hoje pela manhã? Você se lembra? Alguém se lembra? De vocês que levantaram a mão. Levanta a mão, quem se lembra daquilo que leu hoje? Levanta a mão bem alto, quero ver. Vocês se lembram? Amém. Glória a Deus. É isso. A palavra que você lê pela manhã, que você meditou nela, precisa acompanhar você
durante o dia. Você precisa de repassá-la, ruminá-la, pensar nela diariamente, momentaneamente. O que é isso? É você treinando a sua alma, é você jogando dentro da sua alma valores eternos, para que as suas emoções sejam equilibradas, para que você não viva de acordo com os seus sentimentos, para que você não viva de acordo com a sua visão. Entende isso, sim ou não? Tem alguém comigo aí? Então você tem valores eternos. Então a nossa alma, meus irmãos, ela tem processos. Aliás, Jesus veio buscar a alma que se havia perdido, né? Entendeu? Então, para que você ande em santidade na alma, você precisa sempre da palavra de Deus. Isso que eu tratei semana passada. Falei para vocês do Salmo 130, versículo de número 5, diz assim: eu aguardo no Senhor, a minha alma espera no Senhor, eu aguardo na sua palavra. O Léo até postou um versículo aí que eu achei até melhor. A minha alma tem certeza da sua palavra. Não é uma tradução que foi postada aí nos grupos, né? A minha alma tem certeza da sua palavra. E aí, é o King James, né? E aí, eu estava falando dessa certeza para que nossa alma seja equilibrada. Irmãos, tem muita gente hoje que eu estou vendo que está assim pirando, porque está desprezando a palavra de Deus. As pessoas têm tempo para tudo, não precisa nem citar, mas se você pensa assim, fala assim: você leu a Bíblia hoje? Ah, não tive tempo, não é? E aí a alma está detonada. Eu quero repetir aqui que eu falei para vocês semana passada. Vou só vender o peixe no mesmo preço que eu comprei sem ganhar nada. Você pode pesquisar na internet a ministração do pastor Hernandes Santos. Ele diz o seguinte: isso é uma pesquisa nos Estados Unidos, que aquela pessoa que só lê a Bíblia no celular, dentro de 3 anos, para de ler a Bíblia. E se você para de ler a Bíblia, você se desvia. Quando o crente sai da igreja, irmãos, é porque ele já está desviado da palavra de Deus, da oração. Entendeu? Então, escute o que eu vou te dizer. Hoje, eu vou tratar sobre a santidade ou a santificação do corpo. Entendeu? Sim ou não? Do que eu vou falar hoje? Porém, eu disse para você que o espírito, quando ele se converte, quando ele renasce, é assim, ó, pá! A alma, ela é um processo. Agora o corpo, irmãos, não se converte. Essa carne que você tem aí, não se converte. Ela será transformada, glorificada no dia do Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, só existe uma coisa que funciona para ele, que se chama disciplina. Diga comigo, disciplina. Só isso. É que Paulo diz aí na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Diz a palavra assim, versículo de número 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Versículo 27, vamos ler juntos? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, Paulo está usando aqui o exemplo de um atleta. Um atleta, ele dorme cedo, tem alimentação balanceada, ele se cuida da melhor maneira, porque ele quer ganhar um prêmio. Por exemplo, eu gosto muito do atletismo, e eu carrego no meu caderno o acróstico daquele atleta que ganhou, hoje foi até superado, o Usain Bolt, um africano, e eu peguei o nome dele, Bolt, e coloquei no meu caderno, e fiz um acróstico. É a minha disciplina espiritual. Eu coloquei Bolt, Bíblia. O O, oração. O L, leitura de bons livros. É lógico que você lê a Bíblia e você lê coisa boa também. E o T, testemunho. São disciplinas espirituais para o corpo. Leitura da palavra, Bíblia, oração, testemunho, leitura de bons livros. O corpo, ele precisa de regras, porque senão ele dominará a sua alma. O corpo, ele precisa de disciplina, ele não se converte. O texto de Romanos capítulo 12, versículo de número 1, é um texto que nós conhecemos muito bem também, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam a sua alma a Deus como sacrifício vivo. Amém? Amém? Amém ou não amém? Eu vi gente falando amém. Ofereça a sua alma como sacrifício vivo. Amém? Sim ou não? Ofereça o quê? O corpo. O corpo, ele precisa ser ofertado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo disse que isso é culto inteligente, isso é culto racional, e por que não dizer culto espiritual? Quando eu ofereço os membros do meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo, que é templo de quem? Do Espírito Santo. Paulo diz que o nosso corpo não é para o pecado. O nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Imagina, irmãos. Então, o nosso corpo, ele só se sujeita à disciplina, e disciplina espiritual. Escute, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. E quando eu passei novamente, eu estou passando esses dias novamente pela carta aos Romanos, na minha leitura bíblica. Já entrei agora na segunda vez que leio o Novo Testamento. E esses dias eu estou passando por Romanos. E então, por tratarmos de santidade, e santidade do corpo, começou a sobressair na minha leitura as vezes que Paulo tratou sobre o corpo, sobre a sua carne, que às vezes te trai. E eu quero reler com os irmãos aquilo que o Espírito Santo me falou. Eu quero pedir a sua atenção redobrada, e quero pedir a sua paciência, porque será muita leitura, meus irmãos. Amém? Então, por favor, o primeiro texto que eu quero deixar no coração dos irmãos sobre o corpo é o texto de Paulo, no capítulo 1 aos Romanos, que ele fala dessa degeneração,
dessa troca de valores que muitas pessoas têm feito com o seu próprio corpo, e ele diz o motivo. Tudo tem um motivo. Nada é por acaso. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 24 diz: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Escute, por favor, em nome de Jesus. Esse texto do versículo de número 21 está falando de raciocínio, faculdade da alma. Está falando do coração, faculdade da alma. Mas o que aconteceu com a alma? Eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram. E por isso a sua alma, o seu raciocínio se tornaram nulos, queimados. Então diz a palavra, qual é a consequência disso? Versículo 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Onde começou tudo isso? Numa alma sem valor, numa alma que não tem valores espirituais e eternos, em alguém que conheceu a palavra, que conheceu Deus, mas se fez indiferente, mas se fez incrédulo. Começou ali, na alma. Por isso que o autor dos Hebreus diz, 3:12 de Hebreus: tende cuidado, irmãos. Ele está falando para crente, tende cuidado, irmãos, para que não aconteça em qualquer de vós haver perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, é perigoso, sim ou não? Irmãos, não aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, não existe nada que aborrece mais a Deus do que soberba, orgulho e incredulidade. Isso aborrece, desagrada ao nosso Deus. Então, o que acontece aqui? Acontece que na alma deles, eles rejeitaram a Deus, e Deus então entregou os corpos para se desonrarem entre si. Versículo 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Versículo 27, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Ou seja, Paulo está tratando de uma alma que rejeitou Deus, que conheceu Deus, mas que não obedeceu o Senhor. E por não obedecer, não era o plano de Deus, não era o propósito de Deus. Quando fala assim, Deus entregou, automaticamente uma porta se abriu no mundo das trevas. Satanás entra. E onde Satanás entra, ele vai deteriorando, deturpando as coisas. Ele vai trocando as verdades de Deus por mentira. E você sabe, uma mentira falada sistematicamente. Muitas pessoas aceitam esta mentira como uma verdade.
Esse é o contexto que nós vivemos, que Paulo viveu, tanto na igreja dos Coríntios, quanto na igreja aos Romanos. Ele viveu isso. Agora, vamos um pouco à frente. Capítulo 6 da mesma carta aos Romanos. Paulo, no capítulo 5, ele trata do perdão. Ele praticamente termina o capítulo de número 5, dizendo no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz no capítulo 5, preste atenção, que o pecado, ele entrou no mundo pela ofensa de uma pessoa só. Uma ofensa. Trouxe a morte para toda a humanidade. Uma ofensa. Mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou. Uma ofensa. Trouxe a morte para todos nós. Mas a graça de Deus, Paulo diz, que ela veio depois de muitas ofensas. Desde a época de Adão até Jesus Cristo. Muitas ofensas trouxe a graça de Deus sobre nós. E ele começa então o capítulo 6 fazendo uma pergunta, já que muitas ofensas trouxe a graça de Deus, ele diz assim, o que diremos então? Continuaremos ofendendo, continuaremos pecando para que a graça aumente ainda mais? E ele fala, não podemos fazer isso. E ele vai trazer a ilustração da nossa identificação com Jesus Cristo. Ele vai trazer a ilustração do batismo. Está aí no capítulo de número 6, até o versículo de número 5. Ele vai falar de maneira alguma, nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que nós possamos andar em novidade de vida. Em hipótese alguma, nós já morremos com Cristo. E ele então começa a trazer algumas verdades sobre o corpo. A primeira verdade está aí no capítulo 6, versículo número 6. Diz aí, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, na nossa identificação com Jesus, esse corpo, essa natureza, que como diz a canção, falar uma canção profana aqui, irmãos, mas é uma realidade. É uma realidade. Tem uma canção lá do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, que diz assim que tudo que o nosso corpo deseja é ilegal, imoral e engorda. A verdade é essa. Mas em Cristo, tudo agora foi destruído. Jesus nos deu o poder para aquilo que é ilegal, imoral, engorda, seja afastado do nosso corpo. É isso que Paulo está tratando agora. Ele diz assim, versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Todo mundo aqui comigo, sim ou não? Amém? Então escute. Se a conversão do Espírito é instantânea, a alma é um processo, o corpo não se converte. É só disciplina. Disciplina da palavra, da oração, da consagração do jejum, da mortificação da carne, da nossa identificação com o Espírito Santo. Nós teremos essa guerra, enquanto estivermos nessa terra, a guerra do Espírito contra o corpo, contra a carne. E ninguém escapa dela.
Ninguém pode dizer assim, venci. Ninguém. Capítulo 6, versículo de número 11 e 12, de Romanos 6. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos agora, versículo 12. Portanto, que o pecado, fazendo com que vocês... Ou seja, agora eu tenho o poder de escolha. Eu não irei permitir que o pecado reine no meu corpo mortal. Eu não irei permitir que o pecado seja o meu Deus. Porque você sabe, o ser humano, a única liberdade que de fato ele tem, ele é livre para escolher. Diga assim, eu sou livre para escolher. Agora escute isso. Eu sou livre para escolher, repita. Não estou ouvindo a voz de muita gente não, eu quero mais alto. Eu sou livre para escolher. De quem? Serei independente. O quê? É isso aí. Bom, pelo menos é o que a Bíblia diz aqui, ó, Romanos 6,16. Está comigo isso ou não? Olha o que a Bíblia diz agora, Romanos 6,16. No 15 ele trata de novo sobre o pecado. Olha o 15. Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, se da graça? Ele fala de modo nenhum. Agora o 16, presta atenção no 16. Essa frase que li essa tarde do pastor Ivênio dos Santos, do livro Santidade ao Seu Alcance. Ele que escreveu essa frase. O ser humano, ele é livre para escolher uma dependência. Versículo 16, vamos ler juntos? Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem vocês obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então eu escolho. Se eu escolher, por exemplo, olha, eu vou sair daqui, eu irei me embriagar. Se eu sair daqui, eu irei para frente, por exemplo, da televisão e vou ver aquele filme violento ou pornográfico. É uma escolha. Se eu sair daqui e eu continuar com o mesmo estilo de vida que venho levando, com as mesmas preocupações que tenho, é uma escolha. E você será dependente dessa escolha. E essa escolha, seja ela profana, negativa, ela é o seu Deus. Porque Pedro diz que o ser humano, tudo aquilo que domina o ser humano, se torna o seu Deus. É sério isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu posso escolher também ir a Cristo. Eu posso escolher obedecer ou aceitar o convite do Senhor Jesus, quando Ele diz: venha a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Ou seja, eu escolho ir a Cristo. Eu quero escolher obedecer a Jesus Cristo. Eu quero escolher achar descanso para minha alma e achar poder para disciplinar o meu corpo. Eu escolho. Essa frase me impactou nessa tarde. O ser humano é livre tão somente para escolher uma dependência. Então tem tanta gente escolhendo aquilo que vai escravizá-las,
que vai afastá-las de Deus. Tanta gente cavando um buraco fundo. Satanás só vai dando ferramentas para que de repente ele mesmo caia nesse buraco e seja enterrado. Tanta gente trocando o Senhor, cavando para si cisternas rotas que não retém as águas, escolhas erradas, pensamentos errados. Por isso que o profeta é insistente em dizer que o perverso deixe o seu caminho, o iníquo a sua maneira de pensar. Converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus, pois é misericordioso e rico em perdoar. Muita gente, o diabo vai dando corda. Não era o plano de Deus e Deus vai permitindo, porque viraram as costas para o nosso Deus. Mentalidade errada. Olha o capítulo de número 6 ainda, o finalzinho dele agora, versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Paulo está tratando do corpo, irmãos. O corpo é importantíssimo. Tem gente que fala, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. É uma escolha. Mas também as consequências são pesadas. Está aí comigo, sim ou não? Capítulo 6, versículo de número 19, lerei até o 23. Fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como oferecer os seus membros, para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Está vendo, irmãos? Maldade só leva à maldade. Assim ofereça agora os seus membros, para que sejam, diga servos da justiça, para a santificação. Ou seja, houve um tempo que eu e você oferecíamos os nossos corpos para a maldade, para práticas que não agradavam a Deus. Mas agora Paulo está dizendo, ofereça para que o seu corpo, os membros dele, seja agora para a justiça, e você vai ter santidade. O seu corpo vai experimentar santidade, vida de Deus, se você se oferecer. Por isso que Paulo diz, eu rogo, eu estou implorando, por favor, a compaixão de Deus, ofereça os membros do seu corpo como sacrifício vivo. Versículo 20, está comigo aí, sim ou não? Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Irmãos, eu já fiz coisas com amigos meus que eu me envergonho. Já fiz coisas porque teve um dia que eu me embriaguei. Eu já fiz coisas com amigos meus que eu coloquei eles para fora da minha casa. Logicamente eu era solteiro ainda. Imagina que coisa terrível. Que vergonha! Porque eu estava oferecendo os membros do meu corpo para o álcool. Nós não podemos fazer isso. Paulo está falando isso para nós. O que você colheu? Só vergonha. Não é? Brigas. Quantas vezes nós brigamos com alguém e depois falamos, meu Deus, o que eu vou fazer? Só vergonha. Aí tem que ir lá, baixar a cabeça humildemente. Tem gente que tem coragem de fazer isso, né? Tem gente que não faz. Me perdoa. Cara, eu fui mal. Não deveria ter falado isso. Não deveria ter feito isso. Só vergonha.
Não é verdade? E agora ele diz aqui, versículo de número 22. Vamos ler juntos 22? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para diga mais forte, santificação. Agora é diferente, irmãos. Tudo que eu faço, falo, como, bebo, é para a glória de Deus. E é para a minha. E qual será o fim disso? A vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, o nosso corpo, ele tem vários membros. Nós temos os troncos, não é? E nós temos a cabeça. Alguém tem cabeça aí? Alguém tem olhos? Nariz? Orelha? Boca? Tem perna? Hã? Todo mundo tem perna aí? Braços? Amém? Membros do corpo. Agora escute. Eu quero falar de dois membros do nosso corpo que a Bíblia trata. Trata de mais. A Bíblia, irmãos, tem instrução para nós. Para tratarmos bem do nosso corpo. Porque é templo do Espírito Santo. Colocar coisas boas dentro do nosso corpo. Tem gente que coloca a melhor gasolina no carro, mas não coloca, vai no sacolão e tem dó de comprar uma pera, um kiwi, R$29. Cara, vai para o carro é o melhor, não é verdade? Quando a Rosa vai no sacolão lá em casa, até assusta. Oh, meu Deus, sai de perto. Não tem miséria. É a farmácia. Mas a Bíblia fala também do exercício físico. Tem algum proveito? Eu estava vendo uma reportagem do Ismael Sobrinho, um psiquiatra evangélico, dizendo que recebeu uma pastora no gabinete. Pastor, já orei, já fui no monte, já jejuei, ninguém consegue expulsar esse demônio de mim. Eu falei, é mesmo? Não consigo. Falei, tá bom, eu vou expulsar, faz alguns exames. Aí fez os exames, tireoide alta. Você toma isso aqui, daqui 30 dias você volta. Tô bem demais! O que está acontecendo? Pois é, tireoide alta. É o demônio que estava te perturbando. Está vendo como é que eu tirei? Talvez você está sentindo aí no seu corpo. A Bíblia trata disso, irmãos. Já abri um parênteses aqui, né? Mas a Bíblia trata disso. Você está sentindo no seu corpo? Sabe o que é o seu maior presente? Um bom tênis, uma boa garrafa de água e avenida. Entendeu? Avenida! Ou a sua própria rua. E se não quiser rua, pega o YouTube, coloca lá umas ginásticas, alongamentos e faz dentro de casa. Entende isso? Sim ou não? Por quê? Porque você é triuno. Você é 3 em 1. Não adianta você cuidar bem do seu espírito se seu corpo está falido. Como é que você vai pregar a palavra de Deus? Tem gente trabalhando 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vai ser melhor do que Deus aonde? Um dia a máquina para, irmãos. Não dá conta. E aí, de repente, você fica no celular, rolando. Vai travar. Aí você fala, é o capeta. Não, irmão. A gente tem mania de jogar culpa para Deus e para o capeta para os outros, né? Tem coisa que a responsabilidade é sua. Deus deu o seu corpo para que você o administre. Em nome de Jesus. Quando a médica falou comigo
sua infecção está alta, não tenho como te liberar. Falei, doutora, por favor, não tem outro jeito? Não tem. Se eu saio, eu morro, irmãos. Falei, glória a Deus. Só liguei para a Rose, falei, traz isso e isso para mim, porque eu vou ficar por aqui. Tem que cuidar do meu corpo. E olha assim, que eu sou meio religioso com algumas coisas. E com atividade física eu sou religioso. Tem gente que fala assim, pastor, olha, é bom fazer atividade física, tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade. Mas tem hora, irmão, que a vontade vai embora. Você não tem vontade nenhuma. Não é? Você está com vontade de fazer isso? Não estou, não. Mas tem que fazer. Vontade nenhuma. Está com vontade de ler a Bíblia? Nenhuma! Mas aí tem a força. Você sabe que tem que amar a Deus com toda a força? Sim ou não? Não é o mandamento? Amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Vontade nenhuma. Estou na força, meu irmão. Na força. Então, o corpo, ele tem direção, a palavra tem direção para o corpo. Mas agora vamos para cá, já falei demais sobre isso. Quero tratar de 2 membros do nosso corpo, que é fundamental para nós. O primeiro deles são os olhos. Mateus capítulo de número 6, versículo 22. O Senhor Jesus está no Sermão da Montanha, e Ele está dizendo aí para os seus discípulos o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, como você vê o mundo, vê as coisas, vê as pessoas, influencia diretamente no seu corpo. Se você é daqueles que rotula todo mundo, que se compara com todos, o seu corpo sofre com isso. As dores vêm, o desânimo vem, a tristeza vem. Se você é daqueles que carrega a ofensa de todo mundo, o seu corpo sofre com isso. Por quê? Porque você está vendo a vida a seu bel prazer, a sua maneira. Você não está vendo a vida com os olhos do Senhor Jesus, como Jesus vê as pessoas. Então, quando eu olho para qualquer pessoa hoje, e eu vejo às vezes que aquela pessoa está assim, maltrapilho, mal arrumado, eu falo aí, Senhor, está alguém criado à sua imagem e semelhança, alguém que o Senhor ama. Não quero desprezar ninguém, não quero julgar ninguém, não quero rotular ninguém, porque isso afeta o meu corpo. Agora, outra coisa que os olhos têm é a cobiça. Meus irmãos, às vezes nós cobiçamos, e a cobiça é o 10º, não é, mandamento? Não cobiçarás. A cobiça é aquilo que você fala assim, deveria ser meu, aquele carro deveria ser meu, aquela casa deveria ser minha, eu quero isso para mim, isso vai me trazer liberdade. É um dos 7 pecados capitais, né? E isso foi usado no Éden. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 3, que Satanás enganou Eva. Eva olhou para o fruto. Gênesis 3, vamos lá, porque eu não vou saber falar como tão bonito como está na Bíblia. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, vendo. Olha, escute aqui, olha. Vendo, diga aí, vendo. Diga aí, a mulher viu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Diz mais aí, agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento.
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu. Agora escute, versículo 7. Era viúvo, viu? Agora os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles viam, eles perceberam, mas agora foram enganados. E agora têm os olhos abertos para uma outra realidade, a realidade da maldade, a realidade que Satanás ingeriu, colocou neles. Cobiça dos olhos. É quando nós pensamos assim: quando eu ganhar isso assim, eu serei feliz. Quando eu comprar a minha primeira bicicleta. Quando eu comprar aquele carro. Aí você passa naquela loja, aquela vitrine maravilhosa. E você vê, uau! Em 10 vezes, sem juros. Eu estou namorando um relógio. Eu estou olhando o relógio, as marcas. E eu passei por um relógio hoje, essa semana, que mede batimento cardíaco. Dá tudo, né? Um Garmin. Mais barato, R$3.700. Ô, glória! 21 vezes. É os olhos. No site da Centauro. Eu falei, não. Eu acho que um Galaxy Fit 3, R$300, vai me ajudar também. Vai me ajudar. Vai ver meu batimento cardíaco. Eu acho que ele vai me ajudar. Não vou no Garmin, não. Mas tem gente que põe os olhos, esquece da ponta do lápis, quanto ganha. E ele é atraído. Ele é engodado. Isso permanece até os dias de hoje. Então, cuidado da forma como você vê o mundo, viu? Cuidado com a forma como você vê as pessoas. Cuidado com a forma como você vê uma situação, inclusive uma situação adversa que você enfrenta. Cuidado. Irmãos, eu ouvi ontem uma reportagem. O presidente dos Estados Unidos publicou na sua rede social, que é dele. Ele está investindo em Big Techs. Não é Instagram, não é mais X e tal, é dele a rede social. Diz ele que vai dar um reset no mundo. Sabe qual é o motivo, irmãos? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O mundo está endividado. O mundo. O Reino Unido tem mais ação social hoje do que gente trabalhando. Imagina isso. Eles não têm como pagar. Algo precisa acontecer. Reportagem que eu vi ontem do Ivan Kleber. Eles estão reunidos no Paquistão para dar uma solução no mundo. O mundo está endividado. Aí perguntaram assim, mas a dívida não é do Estado? Falou, é verdade, é do Estado, mas quem paga é o povo. Então, cuidado com aquilo que você anda comprando, os seus olhos andam vendo, desejando. Cuidado! Já falei para os irmãos aqui. Nós estamos em oração para um carro melhor. Irmão, se eu chegar em qualquer concessionária hoje, eu tenho crédito para comprar um carro, qualquer carro. Eu tenho crédito, tenho um nome para fazer isso. E não apenas nome, mas cartão com limite alto. Eu vou fazer isso. Loucura! Pagar 3 carros, mais IPVA, mais seguro. Eu não vou fazer isso. Então escute o que eu estou te falando. Cuidado com os seus olhos, membro do seu corpo.
que pode prejudicar o seu corpo inteiro, que pode fazer o seu coração acelerar, a sua pressão aumentar. E você tem um problema com isso. Segundo membro do corpo que quero deixar aqui, que precisa de disciplina para a santificação, é a nossa língua. Pequeno órgão, Tiago diz, capítulo 3, pequeno órgão, indomável, inserido no corpo, com ela nós bendizemos a Deus, damos glória a Deus aqui, aleluia, mas amanhã falamos mal do irmão, falamos mal do colega de trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos de Deus e do mundo. A língua é que Paulo diz aqui, Tiago diz aqui, capítulo 3, versículo de número 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais e aves e répteis e seres marinhos tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Irmãos, a língua pode colocar a nossa existência em perigo. É o que a Bíblia diz. Membro do corpo que contamina o corpo inteiro ou que beneficia o corpo inteiro. É sua escolha. É a sua decisão. Então eu preciso de falar palavras boas de propósito. Então eu preciso de profetizar coisas boas de propósito sobre a minha própria vida. Eu coloco a mão sobre a minha cabeça e declaro sobre a minha vida coisas boas. Eu declaro sobre a sua vida coisas boas de propósito. Eu declaro sobre a igreja coisas boas de propósito. Em oração, em palavras. Porque a língua é esse pequeno órgão que contamina o corpo inteiro. Olha, irmãos, Provérbios que trata muito sobre a língua. Provérbios capítulo 10, eu não vou ler todos os versículos, porque eu estou vendo que o meu tempo está já se esvaindo, mas olha só, alguns versículos, Provérbios capítulo 10, versículo 11, só a parte B diz, a boca do justo é manancial da vida. Está vendo? Você está na igreja certa, né? Está na igreja certa. Não é? Isso. Aleluia. Então a boca do justo é manancial de vida. Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria. Versículo de número 19. Finalzinho do 19. Mas quem controla a língua é sábio. Versículo de número 20. Só a primeira parte. A fala dos justos é prata escolhida. Versículo 21. Só a primeira parte. As palavras dos justos alimentam muitos. Aleluia! A sua palavra, ela vai alimentar muita gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Versículo 31,
a boca do justo produz sabedoria. Capítulo 18. Capítulo 18 de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 20. Está comigo aí, sim ou não? Vamos ler juntos, você pode ler forte comigo, bem alto. Me joga aqui para a parede, leia forte, Provérbios 18, 20 e 21, por favor. Então, se a sua prosperidade for dependente das suas palavras, você será próspero ou você será um miserável? Pensa aí. Aquilo que está saindo da sua boca, o texto diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você vai comer desse fruto. Qual fruto você vai comer? Você vai comer o osso ou contra o filé? Você tem que pensar nisso. Qual será o seu futuro? Será um futuro de bênçãos ou um futuro de maldição? O que vai ser? Porque está no poder da língua. Provérbios 22, versículo 11. É um texto que eu gosto muito e que eu sempre falava para os meus filhos quando estavam menores e em casa. Vamos juntos? Provérbios 22, 11. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá amizade de quem? De quem? Do rei. Pessoas que têm autoridade sobre a sua vida é rei. Seu chefe do trabalho, seu patrão, seu professor. Você terá amizade de gente que está no top, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, santificação do corpo. Escute. O espírito se converte. A alma é processo. Corpo não se converte. Corpo será ressuscitado e glorificado na volta do Senhor Jesus. A única coisa que disciplina, vamos dizer, disciplina. A única coisa que presta para o corpo se chama disciplina. O corpo sofre, irmãos. Irmãos, o corpo sofre porque o corpo é corpo de pecado. Eu nunca ouvi ninguém no velório, aliás, eu ouvi uma vez, o irmão da Rose, o Joel, no velório do filho dele, 43 anos o menino. O pai pega a palavra e fala assim: o Gustavo morreu, ele é um homem de Deus, temente a Deus. Irmãos, da boca do Gustavo só saía a palavra de Deus, irmãos. 43 anos. E o pai pega a palavra e fala assim: ele morreu por causa do pecado. O pecado é que mata, irmãos. Não foi o infarto que matou meu filho. Não foi a diabetes. Não foi isso, aquilo. Foi o pecado. O pecado mata. Ninguém fala no velório. No velório todo mundo é gente boa, né? No velório o pior se converte. É, não é? Mas o pecado é que mata. E o corpo sofre por causa do pecado, irmãos. Sabe as debilidades que nós temos? Mesmo a gente fazendo exercício físico, alimentando bem, e vendo uns negócios assim, é por causa do pecado. Corpo é corpo de pecado. Não é? Então escute o que eu vou te dizer. Sofrimento é para que eu e você sejamos participantes da santidade de Deus. E três textos que eu quero deixar no seu coração agora, para a nossa meditação. Primeiro deles, Romanos capítulo 14, versículo 12. Põe para mim aí, por favor. Romanos 14, 12, vamos ler juntos. Você pode colocar de pé, para você me ajudar a pregar, e nós vamos finalizar. Se coloca de pé. Vamos ler esse texto juntos. Romanos 14, 12, vamos juntos? Assim, cada um... Diga, cada um. Eu vou prestar conta. Agora, Paulo, para os Coríntios, ele dá uma apertada. 2 Coríntios 5:10. Tem aí para gente. 2 Coríntios, ele dá uma apertada e ele dá uma esclarecida nesse texto, que ele fala aos romanos. 2 Coríntios 5:10. Podemos ler juntos? Já está aí? Vamos lá? Porque é necessário
que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal. Agora já entra o corpo aqui, tá vendo, irmãos? O corpo está aqui. Então nós teremos que prestar conta diante daquilo que fazemos diante do corpo. Volta um pouquinho, aliás, um pouquinho à frente, 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Juntos, vamos lá. Portanto, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, aperfeiçoando-nos. Então escute, não tem tempo para falar isso agora, mas santidade ela é aperfeiçoada quando você se afasta de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ela é aperfeiçoada. E por último, na santidade ou na disciplina do corpo, que traz santidade a nós. E eu disse no início que santidade está mais próximo de nós do que o pecado. Amém? Não tem desculpa, não é? Filipenses 1:20, vamos ver juntos, e 21. Filipenses 1:20 e 21, vamos juntos? A minha ardente e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, até agora, Cristo será engrandecido onde? No meu corpo, que é para a vida. Versículo 21, por quê? Eu morrer? Ou seja, Jesus precisa ser engrandecido através do nosso corpo. Do nosso corpo. Dessa matéria que é de pecado. Jesus quer ser engrandecido aí. Então apresente os membros do seu corpo em santificação ao Senhor. Sai de tudo aquilo que não agrada a Deus. Seus olhos, sua língua, os membros do seu corpo. Reserve para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Corpo não se converte. Corpo é disciplina. É aquilo que você põe na sua alma.